agora mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad. E primeiro eu preciso explicar quem sou eu na fila do pão de queijo, porque eu sou a Jussara, sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo castanho, liso, estou vestindo um vestido verde musgo e estou aqui no meu escritório cheia de livros atrás. E do meu lado aqui eu tenho meu amigo Juan Potiguar. E quem é você na fila da tapioca, Juan? Oi, gente. A primeira coisa é que na fila da tapioca, eu gosto de pedir uma tapioca com ginga. Quem tiver aqui no Prenapa vai saber o que é isso. Olha, isso já é aquecimento para Napa, hein? E é bom, ginga com tapioca. Então, meu nome é Juan Oliveira, sou voluntário para Talento Natal, tenho 29 anos, sou um homem pardo, uso barba, acho que curta, né? Barba curta. Curta. Né? Curta, cabelos curtos, pretos, olhos castanhos escuros. E hoje eu estou vestindo uma camiseta, acho que roxa, eu não sei, eu só conheço. Na paleta de cor, roxa tá bom, Roxa tá bom? Pronto. Roxa tá bom. Bom, a gente hoje está recebendo um convidado incrível. Diz a nossa voz da consciência que a sua camiseta é fúcsia. Esse pessoal está com uma paleta de cor muito avançada, muito avançada. Bom, hoje a gente está recebendo um convidado muito especial. E, para dar um spoiler aí, eu vou trazer muito para o meu mundinho, né? Vocês ficam falando que eu sou corredora e tal, vocês não conhecem o nosso convidado, vocês não conhecem o nosso convidado. Nosso convidado, ele... Para apresentar ele, a gente tem que resgatar ali uma frase do corredor olímpico Emil Zatopek. Emil Zatopek, que foi conhecido como a locomotiva humana, né? Que falava, e eu lembro disso quando eu estava treinando para minha primeira maratona, eu lembro disso. Se você quer correr, corra uma milha. Se você quer experimentar outra vida, corra uma maratona. Eu corri com isso na cabeça. E a gente vai agregar os temas, né? A gente fala sempre que a corrida não é sobre a corrida, é sobre a vida. Então, pensando na corrida da vida do Brasil, e como que é dar condições para a criança e o adolescente correrem o primeiro quilômetro. Não literalmente, todas as vezes, né? Nessa corrida aí da vida e da vida por uma família, né, Juan? E é importante a gente já começar perguntando assim, né? Será que todo mundo corre na mesma velocidade? Será que todos podem correr esse primeiro quilômetro? De repente, será que pode dar um empurrãozinho, né? Será que pode tirar foto desse primeiro percurso? Pode filmar? Essas perguntas, elas são muito cabíveis quando a gente entra direto no nosso papo, né? E quem vai mostrar o olhar técnico sobre essa corrida da vida e pela vida é um corredor que eu diria que aqui, a nossa consciência colocou aqui que ele é amador. Conheço ele há bastante tempo para dizer que ele é um amador plus, né, dentre várias outras atividades. Na relação com os direitos da criança e adolescente, por exemplo, ele é profissional dos melhores. A gente pode dizer que ele é um profissional amador porque ele ama muito o que ele faz também. E vocês vão ver isso durante o nosso papo. Diretamente lá de São Paulo, da Terra da Garoa, hoje a gente tem o prazer de receber Iberê de Castro Dias, que é juiz da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, já foi assessor da Corregedoria Geral de Justiça da Presidência do TJ de São Paulo, professor de Direito, co-idealizador do projeto Adote um Boa Noite, idealizador do projeto Trampo Justo, corredor nas horas vagas ou não vagas, porque eu não sei de onde ele tira horas vagas, e músico, porque eu sei disso. Berê, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria ter você conosco. E aí eu quero que você conte quem é você na fila do pão com mortadela, já que você fala de São Paulo. Salve, Jussara, salve, Juan, salve a todo mundo que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre um gosto muito grande poder falar sobre direitos de crianças e adolescentes. E, aqui em São Paulo, do estado de São Paulo, né, juiz em Guarulhos,
a segunda maior cidade do estado. Sei lá, talvez pão com mortadela, né? Talvez na fila do um chopps, dois pastel, alguma coisa do tipo assim. Maravilhoso. Meu nome é Iberê Dias, sou juiz de direito desde 2000. Atualmente sou, como disse a Jussara, juiz titular da Vara da Infância e da Juventude Protetiva de Guarulhos, né? A vara que trabalha com adoções. Sou um homem branco, com cabelos pretos, barba preta, barba curta, preta também, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta cinza escura. Aqui no fundo tem uma parede branca com um aparelho que simula um tocador, um rádio antigo, mas na verdade é um tocador de podcasts com CDs e tal. Olha só. Legal. Eu achei que era real, Não, não. Ele é um rádio também, mas ele não é. Ele é um rádio novo que tem a pretensão de ser antigo. Um rádio novo com alma antiga. E é um gosto estar aqui para a gente poder trocar essa ideia. Isso tudo que a Jussara falou de correr, fazer programas de infância e juventude e tal, e tocar, é só fazer mal feito que dá tempo de fazer tudo. É só não querer caprichar. Eu sou dessa opinião também. Quando as pessoas perguntam como eu consigo fazer tanta coisa, eu falo que é só fazer mal feito que dá tudo certo. Só fazer mal feito. Tá tudo certo. Mas eu sei que no seu caso não é mal feito. Te conheço há bastante tempo para saber que não é mal feito. E para a gente começar a conversa, Iberê, conta para a gente como que foi a sua corrida até a Vara da Infância e Juventude, né? Você é profissional, você é amador? Como você se define nesse jogo aí? Como você bem definiu, né? Acho que eu sou realmente um profissional amador porque tenho bastante amor pelo trabalho, pela atuação especificamente na Vara da Infância. Não é fácil, não é comum conseguir uma vaga na área da infância e da juventude, porque são poucas as varas da infância especializadas, né? A minha vara lá em Guarulhos faz exclusivamente o trabalho de vara de infância, né? Matéria exclusivamente da infância. Então, eu só julgo casos relacionados a direitos de crianças e adolescentes. A adoção é uma parte pequena do todo, mas acaba sendo a parte que mais se sobressai. Mas eu também lido com direito à educação, direito à saúde, direito à convivência familiar, direito à liberdade religiosa, eventualmente questões religiosas que surjam ali, direito à integridade física, né, dependendo da situação. Enfim, tenho todos os direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente são tratados naquela vara. Como há poucas varas da infância e da juventude no estado de São Paulo, é muito raro que alguém comece trabalhando como juiz já pensando em ser juiz da vara da infância, porque é difícil chegar lá, né? Tem que ter uma coincidência. Nem todo mundo gosta da matéria também, né? Nem todo mundo gosta da matéria, sem dúvida, sem dúvida. Pelo contrário, né? Infelizmente a matéria. Eu vejo dois problemas. Tem gente que não gosta, mas aí beleza, né? Questão de gosto de cada um. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é essa visão de que direito da infância, direito de crianças e adolescentes continua sendo visto, fazendo um trocadilho aqui, como um direito menor, né? Primeiro que todo mundo se mexe, né? Todo mundo acha que, não, eu trabalho com direito de família, então também sei, entendo o viés de criança. Cara, são outros princípios, é outra história. Eu trabalho na área criminal, então também entendo a parte infracional. Cara, não tem nada a ver, os princípios que regem são completamente diferentes. A parte infracional não tem nada a ver com a parte criminal. Diria até que a parte infracional é um pouco mais próxima do direito de família do que propriamente da parte criminal. Mas, enfim, é uma área totalmente autônoma, que demanda estudos autônomos, a partir de princípios próprios, né? Então, essa visão de que, eu sou civilista, então eu consigo lidar bem com o direito da infância, cara, é outra área, né? Direito civil, direito de família, direito de crianças e adolescentes são áreas tão estanques quanto o direito empresarial, direitos tributários. Sim. São áreas próprias, com sistemas próprios, regidos por princípios específicos, né? Claro que o conceito geral vale para tudo, mas... Prazos próprios. De verdade, né? E eu, por exemplo, não tive na faculdade direito da infância, eu não tive ECA. Isso é um problema. Eu só tive porque eu optei pela área no 5º ano, são 5 anos na faculdade de Direito, no 5º ano a gente pode escolher algumas matérias. Eu só tive porque eu optei pela área que também tinha direito de crianças e adolescentes. Muita gente se formava naquela época, né, na faculdade sem estudar ECA, né, sem estudar direito de crianças e adolescentes. Então é uma área pequena e não é tão simples de conseguir a vaga, mas
calhou uma confluência de fatores ali. Essa vara foi inaugurada quando eu estava numa posição razoavelmente boa para conseguir me deslocar para ela. Eu era juiz em Suzano antes, que é uma cidade também na Grande São Paulo, mas trabalhava na área civil, e quando surgiu essa vaga, eu pedi para andar de lado, pedi para me remover para essa vara, e acabei conseguindo para trabalhar especificamente com direitos de crianças e adolescentes. Então, se eu disser que eu entrei na magistratura pensando nisso, mentira, não é assim fácil, não. Foi uma confluência de fatores que me... Isso no caminho, né, Iberê? Eu lembro que muito tempo atrás eu soube que você já era juiz da infância, eu ainda não estava trabalhando, né, ainda não tinha me envolvido dentro do cenário da adoção. E assim, você diz que você não começou já pensando nisso, né? Então, assim, começar do nada é muito difícil. Começar do nada, assim, vou sair fazendo. Não, precisa de um caminhozinho sendo trilhado ali, né? E aqui, para a gente já entrar bem específico no tema, vamos falar deles, os nossos protagonistas, as crianças e os adolescentes, especialmente essas crianças um pouco mais velhas, e elas não são velhas, elas são um pouco mais velhas do que aquele perfil, né? Pré-adolescentes, né? Crianças acima de 7 anos, adolescentes. Vou te fazer a pergunta que a gente sempre escuta todo maio, e que a gente não consegue responder de forma simples, e eu quero que você seja o mais simples possível na resposta. A gente tem maior parte hoje de crianças com mais de 7 anos e adolescentes, e um perfil ainda de crianças menores que os pretendentes, né, colocam lá nas suas preferências. Isso é um problema simples e matemático? Não, passa longe de ser um problema apenas matemático, né? Acho que aqui tem uma questão cultural, social envolvida, né? Quando a gente fala de adoção, a gente está falando basicamente de sonhos, né? A gente tem que pensar isso também, né? A gente está falando do sonho dos adultos de exercerem a maternidade e a paternidade, e está falando do sonho de crianças e adolescentes do direito à convivência familiar, de serem filhos e filhas, né? E aí, a partir disso, diversas idealizações acontecem. Isso varia muito de acordo com o tempo e de acordo com a sociedade, né? Mas, basicamente, existe muitas vezes o desejo de exercer essa maternidade, essa paternidade com crianças em primeira infância, às vezes crianças recém-nascidas, né? E eu acho sempre muito importante deixar isso claro, porque a gente fala bastante de adoção de crianças pré-adolescentes, né, tal. Não existe absolutamente nada de ilegal, de imoral, de condenável em alguém querer adotar uma criança recém-nascida. Cada um sabe como quer exercer seu sonho de ser pai ou de ser mãe, tá tudo certo. Apenas é um fato que há, hoje no Brasil, das 30 e tantas mil pessoas habilitadas, um enorme contingente de pessoas que desejam adotar exclusivamente crianças recém-nascidas. Não tem nada de errado nisso. A única questão é que... Entender o que cabe na sua vida e o que isso implica também, né? Sem dúvida nenhuma, exatamente. Aliás, eu deixo isso muito claro, porque quando a gente fica falando de adoção de crianças já em segunda infância, de pré-adolescentes e tal, dá a impressão de que a gente está sempre forçando a mão para que adotantes alterem o perfil etário. É óbvio que a alteração do perfil etário é algo desejável, inegavelmente, é também um objetivo, mas isso não pode vir a qualquer custo. Então, essa alteração do perfil etário tem que ser feita a partir de muita reflexão. Então, não tem nada de errado em querer adotar uma criança de até 2, 3 anos, nada de errado. Se você acha que se o seu sonho de ser pai ou de ser mãe passa por isso, mantenha isso. Não vai mudar o perfil, porque você vai se arrepender depois e vai dar errado. Agora, o que é razoável é fazer uma reflexão a respeito da sinceridade desse desejo, né? Será que realmente você só se imagina exercendo a maternidade e a paternidade com uma criancinha pequena? Ou será que isso foi algo incutido na sua consciência a partir dessa visão cultural de que ser mãe ou de ser pai necessariamente é carregar um recém-nascido, ver ele dar os primeiros passos, trocar fralda, falar as primeiras palavras? Eu acho que o que é necessário é fazer essa reflexão de modo sincero. E o nosso papel, quando a gente trata de programa... Travou?
Deu uma travadinha. Parece... Opa, voltamos? A ideia central me parece seja essa. Reflita sobre esse desejo, né? Reflita sobre esse desejo. Não mude porque você ficou afobado e viu que o tempo da fila vai ser muito longo e quer mudar para adotar rápido. Isso vai dar errado depois. Você tem que ser sincero com relação ao seu desejo. Mas reflita sinceramente. Se for o caso, busque auxílio psicológico, né? Vá fazer uma terapia, vá conversar para entender realmente de onde parte esse desejo, de onde partiu essa idealização, né? No sentido de que se imaginar apenas mãe e pai de uma criança recém-nascida, para ver se é isso mesmo ou se cabem alguns outros perfis ali também, né? Eu acho que esse é o ponto mais relevante. Eu estava em reunião com o pessoal da Coordenadoria da Infância lá do Ministério Público da Bahia e veio a pergunta, olha, como vocês podem fazer, como que vocês indicam que a gente faça para que as pessoas ampliem os seus perfis? Eu falei, a gente não indica. O trabalho é outro. O trabalho é outro. A gente não está querendo resolver números, a gente está querendo resolver vidas. E para resolver vidas, a gente trabalha lá atrás. Elas vão mudar ou não, de acordo com a reflexão que elas vão fazer. Mas isso de, vamos fazer um trabalho para que as pessoas ampliem os seus perfis. Não, a gente não faz. De forma alguma. Eu acho que a única coisa que cabe, eventualmente, é colocar esse ponto para reflexão social. Assim, né? É importante, primeiro, que a sociedade saiba... Isso, né? Desculpa? Os grupos de apoio fazem muito isso. Muito. O que mais trabalha mostrando a adoção real, mostrando, né, as possibilidades de construção de vínculo. Eu acho que esse aqui é o grande ponto, mostrar o que é possível, né? Que às vezes aquela idealização não é a única possível. É ok, ela é respeitável, mas ela não é a única possível. Acho que... Sem dúvida nenhuma. O que eu ia perguntar, Iberê, era como você, fazendo parte, né, desse construto da rede de proteção, via também a atuação dos grupos de apoio nesse sentido, né, dessas mudanças de perfil, e como tem sido isso na vara que você é juiz titular? Bom, primeiro, eu acho que os trabalhos dos grupos de apoio têm sido absolutamente essenciais para a consolidação dos direitos de crianças e adolescentes, né? A gente, inegavelmente, recebe adotantes muito mais bem preparados a partir do momento em que eles passam pelas reuniões dos grupos de apoio, né? Os trabalhos dos grupos de apoio, posso falar aqui pelo Estado de São Paulo com muita segurança, são trabalhos muito bem feitos. Tenho contato próximo com alguns grupos de apoio, já participei de eventos, palestras e tal, e a gente nota um amadurecimento considerável desde o momento em que o pretendente à adoção começa a frequentar o grupo de apoio até os estágios finais, né? Concluir o curso e tal, terminar a habilitação e já aguardando ali na fila para adoção. O respaldo dos grupos de apoio tem se mostrado absolutamente essencial por dois aspectos. Primeiro, para manter a sanidade dos adotantes, né, que é um momento muito difícil, né? Os pretendentes estão ali num momento de angústia, claramente, né? Pô, muita gente chega para adotar depois de, eventualmente, tentativas frustradas de gravidezes, uma série de percalços ali que já tem um consumo psicológico considerável, e além de tudo, além dessa vantagem considerável individual para quem está adotando, que claro se transfere para a criança depois, o que a gente nota é que os pretendentes acabam ficando muito mais conscientes a respeito de o que é a adoção, de qual é a razão social de ser, quem é a pessoa principal desse processo de adoção, que não é o pretendente, como normalmente a gente, né, a sociedade tem a visão, né, aquela ideia de que a adoção, puxa, que legal, que coisa bonita que ele fez. Cara, a adoção não é uma coisa bonita, né? Não é uma coisa bonita. Não é uma coisa... A adoção é uma forma de redução de danos a partir do momento em que a família da criança de origem não teve condições de a manter consigo, né? A gente precisa ter isso bastante claro em mente, né? É claro que a consequência da adoção para a criança é espetacular, dado o cenário, né? Dadas as violações pretéritas daquela família, de que aquela família foi vítima, de que aquela criança foi vítima, claro, a adoção é o cenário que se mostra mais favorável para aquela criança a partir daquele momento, mas isso eu sempre digo, e a gente precisa pensar a partir disso, né? No mundo ideal, o número de adoções é 0, porque não há crianças aptas a serem adotadas. A adoção, ela acontece porque a gente falhou enquanto sociedade, a gente falhou enquanto Estado. É a última possibilidade, né? É a última possibilidade. Então, a gente precisa entender isso, que o ideal é que, e eu sou mãe para adoção, o ideal é que a adoção não existisse.
O ideal é que meu filho não fosse necessário, né? Não fosse necessário que ele viesse para mim como ele veio, né? E assim todos os outros, porque de alguns que são adotados e que têm a sua vida reconstruída, muitos não são. A gente precisa pensar também sobre isso, né? E mais que isso, eu acho que é bem importante mencionar isso também, sobre a família ali, a família que acabou se vendo ceifada das suas crianças, né? No fundo é isso, né? É algo grave, né? Não é... tem uma família ali que não foi cuidada, e muitas vezes, depois da adoção, ela não é, né? A gente falha enquanto Estado, a gente falha enquanto sociedade. É importante a gente ter isso em mente. Hoje, o que me deixa assim, mais pensativo e também pesaroso é que é uma bola de neve, né? São vários problemas em várias camadas sociais, né? Em várias etapas da vida, em vários ciclos familiares, que aí, quando a gente vê, o que ocorre é a criança desassistida, desprotegida, em situação de risco. E quem devia, né, estar dentro desse círculo de proteção acaba completamente exposto, né, doutor? Ah, sem dúvida, é exatamente isso, né? Ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, com profundas desigualdades sociais, é um país estruturalmente racista, né, estruturalmente classista, né? Então a gente ainda ouve muito esse discurso de, poxa, por que é tão difícil adotar? Eu tenho uma amiga que é médica, que tem 45 anos, acabou de voltar de Harvard, ela é riquíssima, ela mora numa cobertura no melhor bairro da cidade, e tem um monte de criança lá, que a mãe não tá nem aí, tá pedindo dinheiro no farol. Cara, isso é uma visão que embute racismo, embute classismo, às vezes é nem consciente, a pessoa não tá falando isso por mal, tá falando porque aquilo tá entranhado no conceito social do negócio, né? Então, a gente precisa acho que a gente precisa tratar disso abertamente para poder ir, aos poucos, curando essas chagas todas e refletir sobre isso, né? A adoção não pode ser um meio, além de tudo, de opressão social, né? De pegar crianças pobres e destinar a famílias ricas. A finalidade não é essa, né? Segundo, essa visão de que a criança, sim ou sim, vai ser mais feliz por estar numa família mais rica em relação... cara, isso não é verdade, em absoluto, né? Então, quando a gente ouve esse discurso... tem muito disso, né, do racismo estrutural, do classismo estrutural. Uma pergunta dessa pra gente, né, a gente conversava um dia, não tem muito tempo, pelo Instagram, por uma postagem que eu fiz de uma mensagem que chegou desse jeito para mim. Chegam essas mensagens, isso chega pra gente, né, as pessoas acham que chegando pra gente com essas realidades estão ajudando, né? E a gente tem que fazer essas desconstruções o tempo todo. Queria entrar aqui para falar especificamente de uma coisa que eu adoro, eu particularmente adoro, porque é algo que realmente dá visibilidade. E aqui no Pode Adotar a gente não fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do horário que a gente grava, a gente não sabe qual horário que as pessoas vão nos ouvir e de onde elas vão nos ouvir e nos ver. E aí você vem com um tal de adote um boa noite. O que significa esse boa noite, Berê? Conta um pouquinho para a gente do projeto. Vamos lá. O Adote um Boa Noite foi lançado em 2017, né? Foi uma construção de uma equipe da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, a partir do juiz Gabriel Sormani. Hoje o Gabriel Sormani é assessor no Supremo Tribunal Federal, ele que estava à frente da pasta da Infância e Juventude na época, o juiz Renato Lousano também, que era assessor da Corregedoria à época, e eu estava ali na mesma equipe, conversando a respeito de que programas, como é que a gente poderia fazer para tentar solucionar essa questão, né? Primeiro de tudo, a gente viu um problema muito evidente, que é essa ideia de que as crianças de casas de acolhimento não podem ser vistas, né, ou de que é um demérito. A gente ainda vê muito esse conceito, né, vira e mexe a gente vai fazer matéria jornalística, a primeira coisa que o jornalista fala é, eu queria gravar, tal, com algumas crianças, mas pode ficar tranquilo que as crianças não vão aparecer, viu? A gente ainda tem muito esse conceito de como se as crianças fossem... Isso é um conceito trazido da antiga FEBEM, né? Não sei, cada estado tinha um nome, mas aqui em São Paulo era a FUNABEM, FEBEM, a Fundação do Bem-Estar do Menor na época, né? É o que hoje é a Fundação Casa aqui em São Paulo, de novo, cada estado tem um nome. Antigamente, as crianças e os adolescentes ficavam todas no mesmo lugar, independentemente de não terem meios de continuar com as suas famílias ou de terem praticado atos infracionais. Então, antigamente, o que hoje serve como Fundação Casa, servia também como casa de acolhimento. Ficava todo mundo junto na tal da situação irregular, né, que era uma ideia
antiga, totalmente ultrapassada, absolutamente inadequada. Então, as crianças que estavam na antiga FUNABEM ou na FEBEM não podiam aparecer, né, porque se entendia que era um demérito a criança ser vista naquela condição. E aí, a partir disso, claro, a sociedade evolui e tal. A gente hoje tem uma sociedade absolutamente imagética, né? Tá todo mundo com o celular voltado para si, a câmera frontal do celular é muito mais importante do que a câmera traseira, né? Tá todo mundo se filmando o tempo inteiro, se fotografando o tempo inteiro, se divulgando o tempo inteiro. E é nesse mundo que crianças e adolescentes de casas de acolhimento, que, de novo, normalmente são crianças que advêm das classes mais baixas da sociedade, são crianças, não raro, negras, né, majoritariamente negras, ou pelo menos desproporcionalmente negras em relação à quantidade social, à divisão social, que passam por todos os tipos de preconceito que alguém pode sofrer, inclusive o preconceito de estarem distantes das suas famílias. Além de tudo, essas crianças ainda se percebem como crianças indignas de serem vistas, né? Isso é muito profundo no momento atual, em que, de novo, está todo mundo se divulgando, né? Mais ainda do que antes, né? Mais ainda do que antes, sem dúvida nenhuma. E aí, acho que a primeira ideia foi isso, foi falar, cara, a gente precisa acabar com esse conceito, né? Crianças das casas de acolhimento são dignas de serem vistas, elas têm que estar aí também, até para que a sociedade preste atenção nelas, porque você não consegue cuidar daquilo que você não está vendo, isso é um fato. Exato. Se a gente vai conversar com pessoas leigas, né, a gente está muito embrenhado nisso, para nós, a gente dá isso de barato, a gente nem pensa nisso, mas se você vai conversar com pessoas leigas que nunca participaram de alguma coisa relacionada à adoção, ou que não são da área jurídica, eles mal sabem quem são as crianças das casas de acolhimento, eles não sabem qual é a realidade do acolhimento, eles não sabem que existe essa realidade, assim, dependendo da situação social da pessoa, a pessoa nunca foi à periferia da cidade em que ela mora, né, porque a divisão social é muito brusca no Brasil. A pessoa, quando foi eventualmente fazer um trabalho voluntário num sábado de manhã lá, né, mas ela não frequenta o espaço periférico da cidade dela, ela não faz ideia de como é aquilo. Então, a ideia também era, principalmente, a gente precisa mostrar essas crianças, para que a sociedade entenda quem são, para que a sociedade entenda que tem que garantir os direitos que estão ali previstos na Constituição e no ECA, na Constituição desde 88, no ECA desde 90, porque sem enxergar essas crianças, a gente vai ter muita dificuldade de fazer com que esses direitos sejam efetivamente observados. E aí, a partir disso, vem o segundo passo. Enxergando essas crianças, talvez propor para a sociedade essa reflexão a respeito da possibilidade da adoção de crianças em segunda infância e de pré-adolescentes, né, além de adolescentes, claramente. Porque, de novo, se você perguntar para um leigo, você sabe que pode adotar, que é possível adotar um adolescente de 17 anos, o leigo vai fazer uma cara de espanto. Porque o conceito de adoção, o conceito social de adoção é da criancinha, né? E talvez por isso também... Casa, na cestinha. Na cestinha, exatamente, né? Então, eu acho que a ideia do Adote um Boa Noite, passa por esses dois pontos. Primeiro, dar visibilidade a essas crianças, esses adolescentes. E aí, a partir disso também, colocar para a reflexão da sociedade a possibilidade da adoção também de crianças, na época acima de 7 anos, hoje essa barreira está um pouquinho mais para cima, acima de 10 anos, que é o momento a partir do qual passa a haver no Brasil mais crianças aptas a serem adotadas do que interessados em adoção. E aí as crianças acabam não tendo família extensa, né, família substituta, família adotiva, para onde possam ir, acabam ficando nas casas de acolhimento, normalmente até completarem 18 anos. Aí a brincadeira que você fez com Boa Noite, né? A partir disso, essa ideia foi proposta para uma agência de publicidade em que trabalhava o primo de um desses juízes, né, o Gustavo Mayrink, que é primo do Sormani, que é o juiz que fazia parte ali do Gabriel Sormani, que é o juiz que estava à frente dessa pasta, e ele trabalhava numa agência de publicidade chamada FNASC, uma das grandes agências de São Paulo, e a gente começou a pensar junto como é que seria isso, né? Porque a gente também precisa ter a humildade de entender que, cara, a gente fez direito, se a gente fosse muito criativo, a gente estava ganhando dinheiro em outra área, velho, né? Com certeza! Né? Cara, se você é zagueiro, velho, joga na zaga, pai, não tenta criar o jogo, você não é camisa 10, pai, segura. Sobre isso com meu filho, por favor. Segura, se você fosse genial, você estava ganhando dinheiro em outra área, você fez direito, você é juiz, faz o teu ali, né? Tem gente profissional que, né? E aí a gente resolveu chamar quem vive disso, quem estudou para isso, para dar ideias e sugestões a respeito de como a gente podia fazer isso, né? E aí, a partir disso é que a FNASCA, junto com a Corregedoria da Justiça de São Paulo, criou o Adote um Boa Noite. A ideia do Boa Noite, né,
vem justamente desse momento do dia em que existe uma troca de afetos, de carinhos, de desejos, né? O boa noite é um momento em que você meio que reflete sobre o que aconteceu naquele dia, de alguma forma é a expressão de um desejo de um novo dia, que seja ainda melhor, um novo dia em que corra tudo bem, né? E é uma via de mão dupla, eu acho isso muito importante. O boa noite não é uma via de mão única, né? O boa noite é uma via de mão dupla. Isso tem tudo a ver com a adoção. Assim, né? como a adoção é uma via de mão Assim dupla. como a adoção. Né? A adoção não é uma via de mão única, né? A gente precisa acabar com essa ideia. A adoção é uma via de mão dupla. A criança também adota mães e pais, né? É a criança, quem está fazendo o processo seletivo ali é a criança, quem tem a vaga de emprego para conceder ali é a criança. É ela que vai analisar suas habilidades para ver se você preenche os critérios para ocupar esse cargo na empresa dela ou não, né? De mãe e pai. Então, esse conceito do carinho, da proteção, desse momento de cumplicidade, de desejos mútuos, é que gera a ideia do boa noite, né? De você ter um boa noite em casa, né? Você ter alguém a quem dar e de quem receber o boa noite, que é tão emblemático para isso, né? Por isso que o nome é Adote um Boa Noite. E o projeto já ganhou prêmio, né? Antes até de você responder, você estava falando, eu estava aqui lembrando, teve uma vez que o Iberê teve aqui em Uberaba e falou exatamente do Adote um Boa Noite, e quando ele estava explicando sobre isso, eu me lembrei, e agora voltou tudo de novo. Teve uma fase do Dudu chegou com 8 meses para mim, ele chegou muito cedo e foi um susto, na verdade. Eu não imaginei que isso ia acontecer, porque era bem abaixo do que eu esperava que chegasse, enfim. E teve uma época da vida que ele acordava muito à noite, e eu ia para a cama dele e cobria ele, ficava ali e tal, e até hoje eu fico, ele já com 10 para 11 anos, eu fico no quarto dele até ele dormir. E teve uma época que eu comecei a surtar com isso, pensando nos acolhimentos que, quando eles acordam à noite, não tem, por mais que tenha cuidadores, é diferente, não tem esse boa noite, né? Então, teve uma época que eu surtei muito com isso, assim, e direto quando eu tô esperando ele pegar no sono, isso me vem de novo. Então, esse nome é algo muito forte, muito forte. O que ele significa é muito, muito mesmo. Conta pra gente essa questão da premiação, conta do projeto, os prêmios que ele foi premiado, né? Conta aí pra gente, como foi. O Adote um Boa Noite venceu o Prêmio Novari na categoria Tribunais, né? Em 2018, né? O Adote um Boa Noite foi lançado no dia 12 de outubro de 2017, e em dezembro de 2018 ele ganhou o Prêmio Novari, que é o prêmio mais importante da categoria jurídica no Brasil, é o Oscar do direito no Brasil. É um prêmio concedido pela Fundação, pelo Instituto Inovari, né? Tem ali, corpo de jurados, né? De pessoas que atuam na área jurídica e em diversos ramos da sociedade também, analisando centenas e centenas de projetos que chegam, de programas que chegam no Brasil inteiro, que tenham algum cunho de inovação, né, algum caráter de inovação, e que resolvam alguma questão social. E o Adote um Boa Noite ganhou o Inovari em 2018. O Tribunal de Justiça ganhou o Inovari com o Adote um Boa Noite na categoria Tribunais em 2018. Depois o Trampo Justo ganhou em 2019, foi o glorioso Binovari do Tribunal de Justiça de São Paulo. Oi, beleza. Deixa eu perguntar. Geralmente, esses projetos, né, eles são inspirados em outras experiências, né? E quando você vai desenvolver, eu fico imaginando que é quase como uma corrida de 100 metros com muitas barreiras, né? E conta pra gente, quais foram essas barreiras que saiu essa inspiração para o Adote um Boa Noite? Sem dúvida, é um 400 com barreira, né? Pra falar do Alisson dos Santos aí, medalhista de ouro brasileiro, a gente tem que ressaltar o cara, ano olímpico. Acho que é uma corrida de 400 com barreira. Só para deixar muito claro, o Adote um Boa Noite passar longe de ser o primeiro programa com essa ideia, né, de eventualmente incentivar e mostrar a crianças e tal. Outros estados também têm seus programas, alguns até anteriores. Eu lembro em Pernambuco, o Sport Recife fez junto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco um trabalho magnífico, divulgando um conceito similar a esse nos estádios, né, e com um vídeo que era muito legal.
Foi um golaço do Tribunal de Pernambuco, isso acho que em 2014, 2015, então antes mesmo do Tribunal de São Paulo. Outros tribunais também têm seus programas. A grande questão do ADOT é que o ADOT tem uma página aberta na internet para o mundo inteiro, com fotos e vídeos dessas crianças, catalogados, organizados por vara onde estejam, com essas crianças se mostrando como os sujeitos de direito que elas efetivamente são. Então, com uma frase, com uma ideia, um conceito que mostra que essa criança também tem sonhos, que essa criança também tem desejos, de novo, que ela é digna de ser vista, e mostrando os caminhos para quem eventualmente pretenda adotá-la. A partir disso, voltando para a questão das barreiras, surgiram, claro, algumas... Tudo que tem um caráter de inovação acaba causando alguma, será que você não é um passo maior que a perna? E não tenho nenhum pudor de confessar que para nós também era uma dúvida. A gente nunca... Claro que você não tem como ter certeza absoluta de que o programa vai ser um sucesso quando você está pensando, né, na coisa toda. O que parecia muito claro para nós à época é que, da forma como estava, não podia continuar, estava muito errado, né? Então, a gente precisava pensar algum jeito de fazer com que houvesse uma atenção maior para essas crianças, para esses adolescentes, e para a possibilidade da adoção de crianças em segunda infância e para adolescentes. O que para nós era claro é que o caminho que a gente estava tomando estava errado. Qual seria o caminho certo? A gente tinha alguma expectativa, se confiava de uma coisa ou outra, né? Mas certeza a gente também não tinha. Então a gente também tinha muitas dúvidas. A ideia de mostrar as crianças num site causou bastante problema, assim. Causou bastante barreira, né? Internamente, inclusive. E sempre pessoas da área da infância e da juventude com as melhores das intenções, né? Pessoas que queriam contribuir para isso, que sinceramente se preocupam com as crianças, né? Assim como nós. Então não é que o pessoal levantava barreiras porque falava, eu não quero que isso dê certo. Não, eram pessoas que estavam muito bem intencionadas e que pensavam junto com a gente como ficaria isso, né, a partir de então, porque mas a exposição... Pode ou não pode tirar foto dos meninos? Pode ou não pode? Sem dúvida que pode. Sem dúvida que pode. Pode tirar foto, pode filmar. Pode fazer qualquer exibição que seja positiva. Sempre. Isso vale para qualquer criança. Você não pode fazer nenhuma exibição que seja negativa. Você não pode, por exemplo, filmar uma criança na casa de acolhimento e falar, puxa vida, esse aqui é o Joãozinho, coitado do Joãozinho, foi ser viciado sua infância inteira, vítima de abuso sexual, olha o Joãozinho, a mãe dele queimava ele com ferro quente. Não, né? Não é essa a ideia. A ideia é falar, esse aqui é o Joãozinho, cara, o Joãozinho tem 10 anos, o Joãozinho é tricolor de coração, o Joãozinho tem o sonho de ser engenheiro, o Joãozinho quer ser astronauta quando crescer, o Joãozinho tem o direito de ser astronauta quando ele crescer, de pelo menos ambicionar isso, né? É uma coisa de dizer, o Joãozinho tem direito de verem cumpridas todas as regras da Constituição que lhe dizem respeito, né? São formas completamente diferentes de mostrar a mesma criança, né? O Joãozinho. É assim como você faz com o seu filho, né? Você pode filmar seu filho e falar, esse moleque aqui do vídeo é meu filho, é um cretino. Esse moleque arrumou treta na escola, bombou, reprovou de ano, é burro. Você pode fazer isso? É evidente que não. Né? As pessoas andam fazendo umas coisas meio malucas por aí, mas não pode. Não pode andarem fazendo, não significa que pode. Isso afronta o direito à dignidade. Isso né? Tem uma série de questões ali que estão sendo violadas quando você faz um negócio desse. Vale o mesmo conceito para todas as crianças. Você pode exibir as crianças desde que o faça de modo positivo. E desde que não seja uma exibição com um fim em si, né? Com um fim narcísico. Né? E a gente vê bastante isso me preocupa muito também. A gente está tomando um caminho, me parece, muito prejudicial à saúde mental de adolescentes, especialmente por esse exibicionismo narcísico. E não estou falando de crianças e adolescentes acolhidas, não. Estou falando de crianças e adolescentes que são de famílias ricas, que estão em boas escolas e que estão com a saúde mental devastada por conta de mídias sociais e tal. Mas isso aí é um outro debate. Mas vale o mesmo conceito. Pode exibir desde que o faça de modo positivo. E aí, voltando à questão das barreiras, né? A gente tinha também a preocupação, uma preocupação bastante latente e acho que a maior preocupação que tinha é como é que vão ficar essas crianças se crianças que já foram, já passaram por de alguma forma já encaram aquilo como uma rejeição, como um rompimento de vínculo prévio, né, com a sua família de origem, que é o vínculo mais profundo e significativo que o ser humano pode ter. Essa criança já se viu apartada da sua família de origem, né?
a foto dela vai estar lá no site, ela sabe disso, porque ela vai participar disso, e o que vai acontecer com essa criança se ela não for adotada depois? Porque ela vai ver outras crianças do site sendo adotadas, e ela não. Isso era uma preocupação que a gente tinha, muito claramente, né, e a gente não tinha uma resposta tão pronta, nem tão segura, assim, né. O que nos parecia é que cabia tomar a providência de fazer com que aquela criança, primeiro, compreendesse o propósito da exibição no site, e entendesse, ficasse muito claro que não era certeza de que ela poderia ser adotada e tal. É claro que isso precisa ser explicado de acordo com a idade da criança, com palavras adequadas e sempre fazendo um acompanhamento psicossocial. Então essa foi a prudência que a gente entendeu que cabia tomar. As crianças vão passar previamente por uma análise psicossocial, para compreender se elas já estão aptas a serem adotadas, se elas encaram aquela exibição como algo que lhe seja positivo, independentemente do resultado final, se é adoção ou não, porque a adoção não é o único objetivo, de novo, do programa. Vocês tiveram algum que quando vocês foram conversar, a criança ou adolescente, muito mais adolescente, falou, não, eu não quero participar? Acontece, e a gente tem que respeitar esse desejo. Tem muito adolescente que não se sente preparado para adoção, sim, e isso é absolutamente normal, regular, legítimo, e a gente tem que respeitar esse desejo. Grande, né, do que adoção significa, ou de se expor para adoção, né, o tal do se expor e não conseguir é algo que é um fator gerador de muito medo também, né? Claro, aí tem várias questões, né, primeiro, tem a história de vivenciar o luto, né, quando a criança ou o adolescente são separados das suas famílias, eles vivenciam o luto, e cada um vai vivenciar o luto a seu tempo, de uma forma diferente, tem gente que se cura mais rápido, tem gente que demora mais, então a gente tem que saber respeitar esse tempo também. Tem adolescente que, por exemplo, chega na casa de acolhimento com 15, 16 anos, e aí fala, cara, já vivi minha vida inteira tendo que me conduzir por si, agora eu não quero ninguém mandando em mim, né, e assim, de alguma forma a gente tem que respeitar isso também, e saber contribuir para que aquele adolescente saiba fazer a passagem para a sua vida adulta de uma forma protegida e tendo, né, meios para isso. Então, a adoção passa longe de ser o único caminho, né, mas para aqueles que alimentam o sonho de exercerem o direito à convivência familiar, e direito, de novo, é um direito previsto na Constituição e no ECA, a gente tem que criar mecanismos. E aí, o caminho que a gente tomou foi esse, a gente tem que fazer estudos psicossociais com essas crianças e com esses adolescentes para aumentar a percepção de que aquele adolescente vai compreender a participação no programa como algo positivo, independentemente do resultado final. E aí a gente teve experiências muito interessantes, né? Primeiro, acho que a coisa mais evidente foi essa de adolescentes que passaram a se perceber como alguém subjetivamente relevante, né? Passaram a se considerar, falar, olha, quer dizer que eu posso estar no site, né? Adolescentes que participaram, por exemplo, de programas de televisão, de entrevistas e tal, e que perceberam que são dignos de serem vistos e que falaram, e com alguns eu já conversei abertamente sobre isso, né, falei, cara, mas você tem 17 anos, talvez você não seja adotado, ele falou, isso para mim é menos importante do que a percepção de que, eu tô lá, eu participo da sociedade, eu posso dizer o que eu quero, tem muito isso, né, de você poder verbalizar aquilo que você quer. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, de casa de acolhimento, a gente está falando de pessoas que tiveram seus sonhos sufocados o tempo inteiro. Esses adolescentes não sabem que eles têm direito a sonhar, eles não sabem quais são os sonhos deles, cara. Sim. Quando você pergunta para esse adolescente, quando você pergunta para qualquer adolescente inserido socialmente e tal, o que você quer ser? Talvez ele vai responder diversas coisas ali, vai dizer de diversos sonhos dele e tal. Para muitos adolescentes de casa de acolhimento, quando você pergunta qual é o seu sonho, o que você quer ser, ele não tem resposta para dar, ele para e fica pensando, porque ele nunca foi estimulado a pensar sobre aquilo. Né? Ele não sabe nem que ele tem o direito de pensar sobre aquilo. É uma questão, uma questão muito profunda isso, né? Então passa muito por isso. Tomando esse cuidado de fazer essa análise psicológica, a gente percebeu que tinha como reduzir bastante os riscos de aquilo ser encarado como uma segunda rejeição. Eu acho que essa foi a maior barreira que se levantou. Teve bastante gente que foi contra na época que a gente lançou, né? Muita gente que era contra a ideia da DOT, de novo. Isso não era uma questão de... E a barreira, ela vem muito da questão de exibir, né? Eu acho que a primeira coisa que bate é a questão do exibir. Por isso que vem a pergunta, pode tirar foto dos meninos? Né? Porque existe muito essa crença de que eles não podem ser mostrados para protegê-los, mas na hora que a gente guarda eles para protegê-los, a gente está muitas vezes desprotegendo, né? Exatamente, é exatamente isso. Você está esvaziando a possibilidade de a sociedade olhar para essas crianças e para esses adolescentes e falar, cara, a gente precisa providenciar os direitos que estão previstos em lei para eles, a gente precisa fazer esses direitos serem sentidos na prática. E tem uma outra coisa, né? Essa ideia de que a gente não pode exibi-los. Bicho, a gente vive num mundo em que todo mundo tem celular. Sim. Adolescentes das casas de acolhimento têm celular. Também adolescentes de casas de acolhimento
têm mídias sociais, tiram selfie e postam o tempo inteiro, nas condições eventualmente mais adversas possíveis, fazendo eventualmente isso, né? Exato. Quando a gente os exibe de forma protegida. Quando eles estão com o celular na mão no dia a dia, eles postam fotos de diversas situações, inclusive várias situações de risco mesmo, né? Então, o problema passa muito longe de ser a exibição protegida que a gente tem, né? A gente tem outras questões muito mais profundas para tratar. E com o tempo ficou evidente que aquele era um caminho adequado, né? A gente já teve, eu saí da corregedoria, não tenho os dados tão atuais, mas até 2023 a gente já tinha tido mais de 100 de adoções e processos, né? Era essa a nossa pergunta, se a gente tinha ideia de números. Sim, a gente já tinha, isso no final de 2023, a gente já tinha mais de 70 adoções concretizadas, transitadas em julgado, e mais de 30 processos em andamento, né? Então, vamos botar aí, cerca de 110 adoções que ou já estavam absolutamente concretizadas ou estavam prestes a se concretizar. E, de novo, a gente está falando de 17 a 23. A gente está falando de crianças e adolescentes pelos quais não havia nenhum interessado no Brasil. Né? A gente passava pelo SNA ali e não tinha ninguém interessado. A gente está falando de crianças e adolescentes que ficariam até os 18 anos nas casas de acolhimento, né? E a gente está falando aí de eu imagino que cerca de 200 crianças e adolescentes que participaram desde o início do projeto, né? De novo, não são todas que podem participar do projeto, tem um estudo prévio e tal. Então, é um índice de adoção que você não encontra em 50% de adoção de adolescentes, você não encontra em outro lugar. De grupos de irmãos que são adotados juntos nessa faixa etária? É mais, é menos? Vocês já fazem um trabalho, né? Tem uma equipe psicossocial que avalia, e eu acho que isso é importante a gente falar disso, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância desse trabalho multi-interprofissional que existe para avaliar quanto de sucesso a gente tem em insistir na manutenção de vínculos, em trabalhar famílias que adotem paralelamente e se comprometam a manter o contato, né? Como que é a preparação para isso? Conta um pouquinho dessa configuração dos meninos para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Como regra, só para voltar um pouco, né, às origens, como regra, o ECA prevê que irmãos devem prioritariamente ser adotados pela mesma família, né? Em alguns casos, pode acontecer de, por exemplo, a diferença de idade ser muito grande, ou os irmãos não terem vínculos entre si, são irmãos biológicos, por exemplo, por parte de mãe, mas nem se conhecem. Aí, nesse caso, não existe um rigor tão rígido, né, a necessidade de adoção pela mesma família. E aí, de novo, por conta da barreira etária, se a gente tem um irmão de 12 e um irmão de 3 anos, né, que muitas vezes quer chegar a conviver, impor que a mesma família adote ambos, sim ou sim, pode significar a impossibilidade de adoção dos de 3 anos, né? Então a gente precisa refletir aí como fica isso, né? Se eles não são vinculados afetivamente entre si, não existe problema na separação. Mas quando estão vinculados entre si, na maioria das vezes estão, a ideia é que eles sejam adotados pela mesma família. No Adote, a gente tem ali fotos de irmãos que necessariamente vão ser adotados conjuntamente. Tem ali casos de irmãos que já foram adotados e tem no site hoje fotos de outros irmãos que estão aptos a serem adotados. Aliás, recentemente, hoje mesmo, para dizer a verdade, em Guarulhos, a gente definiu que um grupo de 5 irmãos vai entrar no Adote Boa Noite. 5 irmãos que devem entrar em breve aí no Adote Boa Noite. Uma escadinha etária longa, que já estão acolhidos há algum tempo, esgotadas as possibilidades de reinserção na família de origem, nenhum interessado a partir do Sistema Nacional de Adoção. Esses 5 irmãos, em breve, estarão também no Adote Boa Noite. E a ideia é que eles sejam adotados conjuntamente. Aí eu vou para a sua segunda pergunta, que é, cara, quem vai querer adotar 5 irmãos, bicho? Se a vida já está difícil com um filho, que se dirá 5. É um problema que a gente enfrenta também. A gente tem adoções, eventualmente, de grandes grupos de irmãos, eu chamo aí de grandes grupos de irmãos, aqueles grupos com 3 ou mais irmãos, né? E uma das saídas acaba sendo a tal da adoção compartilhada. A adoção compartilhada é algo que não está previsto na lei, foi uma solução, uma saída que a praxe indicou como possível, que é a ideia de 2 famílias adotarem todos os integrantes do grupo de irmãos. Então, se são 5 irmãos, uma família, por exemplo, adota 2 irmãos, outra família adota 3 irmãos. E essas famílias mantêm o compromisso de se
manterem vinculadas, né, de manterem contato entre si, de modo que os irmãos mantenham a convivência. De novo, isso não está na lei, mas essa é uma solução bastante exitosa que se encontra em muitos dos casos em que a adoção de grandes grupos de irmãos seria impossível. O único ponto aí é que não existe nenhuma obrigação legal dessas famílias manterem contato entre si, né? A lei não impõe isso às famílias. O que existe aí é uma obrigação moral, né? E que também acaba sendo levada pela vida prática, né? Os irmãos vão sentir saudade dos outros irmãos. Se as famílias não mantiverem contato entre si, a adoção vai naufragar lá na frente. Então, também por isso é interessante para as famílias que elas mantenham contato entre si. Assim, é razoável, até por uma questão ética, né? Se você se comprometeu a isso com o seu filho, com a sua filha, porra, é claro que você vai cumprir, né? E a gente tem tido bastante êxito nisso. Não cumprirem. Então, eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente, porque eu já vi na frente do juiz falar, não, a gente vai sim, e aí depois uma das famílias tentar contato e a outra, não, né? Então, né, com o passar do tempo. Sim, então, mas o problema disso é que as crianças lá na frente vão cobrar. Sim, e se essa família que se comprometeu resolve que não vai cumprir aquilo a que se comprometeu na frente do juiz, as crianças vão fazer com que esse processo de adoção naufrague depois. Sim. Né? Então, também acaba não sendo o jogo. Né? O que a gente percebe é que esse método de adoção, que ainda não é tão comum, mas acontece eventualmente, é um método que se mostra exitoso para essas possibilidades. A família que vai adotar tem que estar consciente que ela adota as crianças e adota também a outra família, né? Vão passar natais juntos e tal, né? Se você manter a sua própria família de origem biológica já não é algo tão simples assim, imagina agregar ali pessoas que estão entrando agora na sua família a partir dessa situação da adoção, né? Não é exatamente um mecanismo simples. Eu vi um relato esse final de semana, eu tive em Indaiatuba conhecendo o trabalho do Grupo de Lá, o Projeto de Vida, que é um trabalho maravilhoso, e eu ouvi um relato de famílias que realmente se adotaram, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Até por isso me veio aqui para fazer a pergunta. Sim, isso é muito legal de ver, realmente. Mas são famílias que precisam ter essa compreensão. Eles estão adotando não só as crianças, mas também estão adotando as crianças e a outra família. E a outra família. Exatamente. Nessa sua fala, né, das experiências do Adote uma Boa Noite, você trouxe um número razoável, né, um número significativo. Dessas adoções que passaram por aí, alguma lhe chamou a atenção diferente das outras? Putz, tem vários casos, né? Eu acho que, é claro, né? A gente acaba prestando mais atenção naqueles casos que tem alguma dificuldade extra, né? Além da idade. Então, crianças com deficiência, para além da questão etária, né? A sociedade tem tantas restrições a isso, né, a idade, as crianças com deficiência, que quando acontece uma adoção de uma criança com deficiência a partir do Adote uma Boa Noite, só para deixar claro, o recorte do Adote uma Boa Noite não é exclusivamente etário, tá? Então, podem participar do Adote uma Boa Noite quaisquer crianças pelas quais não haja ninguém interessado, em cuja adoção não haja ninguém interessado. Pode ser por conta da idade, pode ser por conta de algum grau de deficiência, pode ser por fazer parte de grandes grupos de irmãos, né, que são as 3 maiores barreiras. Não raro, essas dificuldades se conjugam, então pode ter um adolescente com algum grau de deficiência, né? Grandes grupos de irmãos, incluindo adolescentes, então tem a barreira etária, a barreira de grandes grupos. Quanto mais difícil a adoção, evidentemente maior o gosto de ver aquilo dar certo, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que tem casos interessantes de adolescente trans, né, num país profundamente homotransfóbico como é o nosso, né, também é bastante interessante de ver dar certo. Eu acho que esses casos que a gente tomaria como os casos mais difíceis, assim, acho que são os mais significativos. Os grandes grupos, esses casos que pareciam um pouco mais complexos, né, porque aí você vê que você fala, cara, isso aí realmente deu certo, vingou, né? O programa realmente atendeu o seu ideal, né? Cumpriu o seu ideal. E rende frutos, né? Quando Júnior me chamou para esse podcast, eu fiquei, meu Deus, é um juiz, não tenho condição. E aí eu disse,
Bom, eu vou primeiro, né, puxar a ficha desse camarada. Capivara. Puxar a capivara do menino. E algumas entrevistas que você deu, né? E teve uma fala sua que me chamou bastante atenção, que eu vou falar aqui. Você disse o seguinte: a Constituição expressamente prevê que é dever da sociedade zelar pelo direito de crianças e adolescentes. Tem um monte de regras constitucionais que servem para dar aula e fazer debate jurídico, mas que na prática não se verificam. A gente precisa parar de levar a Constituição como um mero objeto de estudo e passar a dar concretude. Já faz 33 anos que ela está em vigor e a gente não consegue tirá-la do papel. Eu não me recordo quando que você falou isso. Eu que falei isso aí? Foi. Pô, concordo plenamente. Alguém deve ter escrito pra mim isso aí, tá muito bonito, cara. Isso aí não foi eu que falei, não. Eu não tenho essa capacidade, não. Alguém escreveu, eu li só. E aí me parece que muita coisa mudou, né? Você sente que está no caminho que você projetou quando entrou na magistratura? Você está dizendo eu, pessoalmente, ou o caminho dos direitos? Pessoalmente, é algo seu. Pessoalmente, eu me sinto absolutamente satisfeito e realizado com a carreira da magistratura, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Ainda mais trabalhando com crianças e adolescentes. Claro, me sinto bastante realizado. A gente tem momentos de decepções, tem dificuldades, é claro, tem momentos que você fala, putz, isso aqui tá tudo errado e tal, mas no frigir dos ovos, né, que é uma coisa absolutamente humana e todo mundo passa em todas as carreiras, pô, não tenho dúvida nenhuma de que eu me sinto absolutamente realizado e tendo acertado na minha escolha de prestar concurso, ser juiz e principalmente na escolha, que foi um passo grande, um passo meio incerto, de trabalhar com direitos de crianças e adolescentes, para quem tinha sido juiz de vara civil por 10 anos, 13 anos até então, né? É aquela sensação de transformar a vida de pessoas todos os dias, né? Ser um instrumento de transformação ali, é importantíssimo a gente ter pessoas que se sintam tão confortáveis assim, e que tenham a visão de que a caneta delas vai realmente transformar vidas lá na frente. É extremamente importante. Isso é muito legal, E o trabalho do corpo a corpo mesmo, o trabalho pessoal de estar ali, levando a molecada para correr, levando a molecada para eventos culturais. Pô, eu tenho muito prazer nisso. Você faz é muito bacana. Eu acho que eu tenho bastante prazer de fazer isso. Acho que boa parte da realização profissional vem dessa possibilidade toda, né? Agora, só para não perder o gancho aqui, Juan, eu devo ter falado isso, possivelmente, como você falou que a Constituição estava há 33 anos em vigor, eu devo ter falado isso em 2021, ou começo de 2022. Eu, infelizmente, continuo achando que essa fala ainda faz sentido, né? E a gente não vê os direitos todos, longe disso, né, previstos na Constituição do ECA, serem atendidos para crianças e adolescentes. A gente tem hoje, por exemplo, um debate que já deveria estar sepultado há muito tempo, de como fazer a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência no ambiente escolar. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda se pega com esse debate, né? Com decretos que não atendem aquilo que crianças e adolescentes necessitam, com uma insatisfação considerável dos grupos de crianças e adolescentes com deficiência, né, na área escolar. Só para dar um exemplo do maior estado, o estado mais rico do país, que deveria ter todas as condições de fazer isso e ainda não faz. E para dar um exemplo da área da educação, que é muito sensível, né, sem falar de outras questões, a questão da saúde para crianças e adolescentes, né, a questão da saúde mental para crianças e adolescentes. A saúde mental no Brasil é um problema severo em todas as idades, mas para crianças e adolescentes em especial, eu acho que é um problema severíssimo. A gente não olha para isso, a gente não destina recursos para isso, a gente acha que isso é uma coisa menor, e falta muito trabalho nessa área. A questão habitacional, principalmente a questão habitacional, quando a gente fala de crianças e adolescentes em casas de acolhimento, a gente vê uma questão habitacional muito severa, né, famílias em condições de habitação completamente precárias, né, com um número de crianças e adolescentes em situação de rua evoluindo ano a ano, né. Isso é um problema, a questão habitacional é um problema muito sério, eu acho, em toda a grande cidade do país, e é uma violação atroz dos direitos de crianças e adolescentes, direitos de todas as pessoas, mas os direitos de crianças e adolescentes. Então,
Sem falar no direito à cultura, que ainda não é visto como um direito, é vista como um luxo, no direito ao esporte, que é visto como também algo menor, né? A gente não compreende a importância da atividade física para o desenvolvimento do sujeito, né? Da saúde mesmo, mas da saúde mental, física, mas para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras. A gente ainda acha que atividade física é um negócio, assim como a cultura, né? São coisas de rico, são uma coisa menor, que a gente vai ver depois, né? Então, putz, eu infelizmente acho que essa frase ainda é uma frase absolutamente presente, pertinente, repetiria ela sem dúvida nenhuma, e espero que a gente avance nisso, porque a gente já está realmente, como eu disse ali, a época, no caso da Constituição, há quase 36 anos hoje, né? No caso do ECA, há quase 34 anos, e a gente não vê esses direitos saírem do papel. Isso é um problema muito sério. Seríssimo, seríssimo. Berê, queria muito te agradecer. Vou aqui te pedir para a gente estar finalizando. Acho que a gente precisa colocar aquele negocinho, aquele sonorozinho, que acabou, porque tem umas conversas que a gente ficaria nelas, ficaria. E aqui, do que você foi falando, acho que a gente puxaria muitas outras conversas. Talvez a gente faça umas partes 2, 3, várias outras partes. Colocaram um ali. É isso aí, para quem estiver assistindo, teve um bem grandão. O Diógenes, que é a nossa magia acontecendo, atendeu os meus pedidos. Para a gente, caminhando aqui para o fim, queria te pedir para deixar para a gente uma mensagem, mas não é uma mensagem do juiz, não é uma mensagem do professor, do corredor, do músico, é do amador. O amador que tem por trás de todos esses crachás aí. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, para quem se interessou por toda essa nossa conversa aqui. Bom, primeiro de tudo, já que a gente está falando especificamente para o pessoal, para o pessoal da adoção, que estudem, se dediquem a respeito dos direitos de crianças e adolescentes, especificamente na parte da adoção. Informem-se, né? Para que os direitos dessas crianças sejam assegurados, é essencial que elas tenham mães e pais que tenham a compreensão das necessidades delas, né? E isso só vai se fazer a partir do momento em que mães e pais se litrarem a respeito disso, né? Estudarem a respeito desses direitos e das necessidades todas dessas crianças e desses adolescentes, da questão da vivência familiar pretérita, né? De como essa família biológica deve ser compreendida no contexto daquela criança, daquele adolescente adotivos, né? Isso é muito importante, muito significativo. E acho que o mais importante de tudo, que nós todos, como sociedade, não individualmente, mas como sociedade, e esse é um termo que está previsto também na Constituição e no ECA, que nós todos, como sociedade, prestemos atenção em todos os direitos de crianças e adolescentes e pensemos em como executar políticas públicas para que esses direitos sejam todos efetivamente concretizados. Aqui, claro, a gente está falando de adoção e, portanto, do direito à convivência familiar, de modo mais específico, mas, de novo, eu insisto nisso, a gente tem que prestar atenção no direito à educação, no direito à saúde, no direito à cultura, no direito ao lazer, no direito ao esporte, no direito à habitação, no direito à dignidade, à igualdade, à liberdade religiosa, todos esses direitos que estão previstos há muito tempo na lei, e que nós, de novo, como sociedade, temos também o dever de fazer com que sejam efetivamente cumpridos. Só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igual. Maravilha, isso aí. Juan? Bom, eu fico muito feliz por esse bate-papo hoje. Sobretudo, por sentir na sua fala, né? Fiquei realmente escutando mais do que até perguntando, porque é uma fala tão simples, né? E tão instigada, tão motivada, que a gente percebe o poder que uma pessoa motivada naquilo que faz, uma pessoa vocacionada para o que faz, pode realizar. Eu fico imaginando como isso pode se reverberar em outros magistrados, em outras pessoas, né, escutando esse nosso podcast, essa nossa conversa, e também modificando a sua forma não de pensar, mas de ampliar as possibilidades, né? De enxergar outros caminhos, de ver como
essa ampliação de olhar pode transformar tanta vida de tanto menino e menina por aí afora, né? Então, muito obrigado, Berê, muito obrigado, Sara, é isso aí. Maravilha. Bom, fica aqui o nosso convite para que todo mundo acesse as plataformas para ouvir os nossos outros episódios. Ainda estamos com inscrições abertas para o ENAPA desse ano, que vai acontecer lá na terra do Juan, e que o Iberê vai perder. Cara, eu tô muito mal por causa disso, de verdade. Vou ficar te mandando vídeos, Não faz isso, não faz. Tortura tem limite, isso aí direitos humanos, cara, isso aí vai dar Tribunal Penal Internacional pra você, isso aí pega, isso é tortura, pô. É uma lástima mesmo. Já falei pro Juan que a gente vai ter que fazer o direito ao brincar na Praia da Pipa para poder retomar isso aí. Hoje, a semente de um próximo evento faremos só pra gente ir de novo para Natal. Pô, tá tudo de mão beijada. O direito ao brincar na Praia da Pipa já tem tudo pronto. O nome já é intuitivo. Pô, já tem tudo a ver. O ambiente é legal. O maior do projeto, tá, Jussara? O maior do projeto. Gente, deixa eu viver um projeto por vez, por favor. Hoje, deixa eu falar uma outra coisa também aqui. Só para pegar o gancho do ENAPA, a gente está com inscrições abertas para as submissões de trabalho. Então, o pessoal que tem aí, né, casos de sucesso em seus grupos de apoio, né, pesquisadores da universidade, profissionais dos tribunais, né, servidores públicos de uma forma geral, a gente está com inscrições abertas para a gente está com a página do ENAPA aqui, é só acessar a página do ENAPA, tem todas as informações lá, né, Juan? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora, isso aí. Eu gosto do temor reverencial. Bom, para acessar também a página do Adote Boa Noite, né? O Diógenes vai colocar aqui embaixo para a gente também, tjsp.jus.br/Adote Boa Noite. E aí, muito obrigada, já está aí na tela para quem está assistindo. E a gente deixa também no descritivo para quem estiver ouvindo pelas plataformas, né? Pelo Spotify, as outras plataformas também, para que as pessoas possam conhecer o projeto, vendo, né, e lendo mais a respeito. Berê, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho certeza que vão surgir várias perguntas e aí a gente vai pedir ajuda para você, com certeza, para responder as perguntas que chegarem para nós. Angad está sempre de braços abertos, você é super bem-vindo, você é amigo das antigas e aqui a casa é totalmente sua. Quero que você volte várias outras vezes para a gente continuar batendo muitos papos, que a gente se encontre, que a gente trabalhe muito próximo. Tem muita coisa aí para a gente construir para esses protagonistas do nosso trabalho, que são as crianças e adolescentes. A cada 15 dias a gente tem episódio novo do Pode Adotar. Quem está chegando agora, fica o convite para voltar e acessar os nossos outros episódios, e já colocar aí todos os sininhos, todas as notificações que eu não sei como são, para que acessem, para que tenham acesso a cada 15 dias quando sair episódio novo. Sigam a Angad nas páginas e acompanhe o nosso trabalho para a gente falar cada vez mais de adoção e desmistificar todas as formas de vínculo e de convivência em família. Diógenes, coloca a gente em formato de abraço para a gente encerrar, por favor, para a gente dar um abraço no nosso convidado. Aê! Viu? Muito bom, muito bom. Sintam-se abraçados, muito bom. Jussara, Juan, muitíssimo obrigado, é sempre um prazer poder falar de direitos de crianças e adolescentes, estou sempre à disposição. Essas dúvidas aí que você falou que vão chegar, vamos trocar ideia sobre elas, sem nenhum problema. Vamos ao direito ao brincar na Praia da Pipa. Juan, viabilize isso aí, quero ver isso aí dar certo. O pessoal do Angad, muito obrigado mesmo, é sempre um gosto. Beijo, gente. Tchau, tchau, até a próxima.